Prezado irmãos em Cristo, que a paz do Senhor esteja convosco neste dia abençoado. Prepare seu coração, pois as próximas palavras são muito importantes. É com grande satisfação que lhe trago esta mensagem. Existe uma verdade que o tempo não apaga. Seu nome foi testemunha de uma promessa, feita nas entrelinhas de sua história, sem que você soubesse. Uma jura antiga, selada por alguém que te garantiu verdade, proteção ou permanência. Mesmo que os anos tenham voado e as memórias se tornem distantes, essa promessa ecoa e está sendo cobrada neste exato instante. O ciclo que se rompeu não foi por acaso. O que parecia esquecido ressurge com uma força que transcende o visível, pois a palavra dada em seu nome não foi cumprida, e o clamor de sua alma alcançou os céus. Uma dívida de alma ficou para trás. Palavras ditas com paixão, mas desprovidas de integridade. Mesmo que essa pessoa tenha seguido em frente, como se nada tivesse existido, o plano espiritual registrou cada intenção, cada olhar, cada pacto invisível. Se você sente um peso inexplicável, uma cobrança silenciosa que nasce de dentro, seja em sonhos, lembranças súbitas ou arrepios sem motivo, são os sinais. A promessa firmada em seu nome se aproxima de um ponto de retorno. Não é sobre vingança, mas sobre justiça espiritual. Os anjos não permitem que juras de coração sejam esquecidas sem uma resposta, especialmente quando envolvem alguém como você, que amou com sinceridade, confiou sem limites e entregou o mais puro de si. Você não foi ignorada, foi marcada, não como vítima, mas como uma alma protegida pela luz divina. Neste momento, algo grandioso se move no reino espiritual. Aquela pessoa está sendo confrontada, em silêncio, por cada palavra dita a seu respeito. Não por você, mas pelas leis divinas que regem o universo. A cobrança não é sua, mas a reverberação dela será sentida por você, pois foi seu nome que deu peso a essa promessa. Prepare-se. Lembranças podem vir à tona, emoções podem reacender, mas desta vez você não será arrastada para a dor de antes. Você será elevada a um novo nível de consciência. A verdade se manifestará sem precisar de palavras. E quem fez a promessa enfrentará o que evitou por tanto tempo. A responsabilidade espiritual de ter tocado uma alma de propósito e luz. Curta, comente, eu creio, e compartilhe esta mensagem para que outros também se libertem. Você se lembra daquela sensação? A primeira vez que alguém te prometeu algo que parecia bom demais para ser verdade. Tudo em você dizia, confie. E você entregou sua alma, sua dedicação, sua lealdade. Mas sob a aparente honra, escondia-se uma intenção disfarçada. Quem jurou ficar, ofereceu palavras com as mãos manchadas de conveniência. Seu nome se tornou um pilar para uma história que só existia enquanto servia aos interesses alheios. No fundo você sentia a incompletude, mas a vontade de acreditar foi mais forte que qualquer alerta interno. Você se doou, mesmo com dúvidas. Acreditou, mesmo com incertezas. Isso não foi ingenuidade. Foi a pureza de um amor que buscava reciprocidade e encontrou uma dolorosa lição. Algumas promessas são mais que frases. São pactos silenciosos entre almas. Uma vez feitos, não desaparecem. Eles ressoam na essência espiritual de quem os dá e de quem os recebe. Quando quebrados, algo se desloca. Não para punir, mas para realinhar. Uma promessa não cumprida em seu nome cria um desequilíbrio. E a alma ferida sente uma inquietude que nada consegue acalmar. Você tentou esquecer, se convenceu de que era passado. Mas o rosto daquela pessoa volta em sua mente, como um pedido de perdão mudo. Você sente, você percebe. Há algo incompleto. Não é apego, é a justiça espiritual buscando reparação. Quem prometeu te proteger, hoje finge que nada foi dito. Isso não é apenas doloroso, é profundamente injusto. Enquanto você tenta juntar os pedaços da confiança que foi dilacerada, essa pessoa segue em frente como se nada tivesse sido quebrado. Mas promessas não se desvanecem quando ignoradas. Elas se transformam em cobranças internas que apertam a alma. E é exatamente isso que está acontecendo. A cobrança não vem de você. Vem da consciência daquele que jurou, usou seu nome e falhou. Essa cobrança se manifesta como insônia,
bloqueios, confusão, perda da paz. Não porque você deseje, mas porque é a resposta natural de um universo que guarda cada palavra, seja ela verdadeira ou mentirosa. A verdade se revela para quem mentiu, não à sua maneira, mas à maneira divina. E você, que atravessou tudo isso em silêncio, precisa entender que não houve fraqueza. Houve justiça. Houve lealdade até o fim. Mesmo sendo esquecida por quem deveria te valorizar, você agiu com nobreza. E isso não passou despercebido. Nenhuma lágrima sua foi em vão. Nenhuma dor foi inútil. Nenhuma ausência ficou sem resposta. O que está a caminho não é um mero retorno. É a exposição da realidade espiritual de alguém que finalmente vai colher o que plantou com palavras vazias. Inscreva-se e compartilhe essa verdade. Esse tipo de promessa causa rachaduras no tempo, fragmenta relações, distorce verdades, gerando confusões inexplicáveis. Você já se perguntou por que algumas áreas da sua vida parecem travadas? A resposta reside nessa promessa quebrada, nesse laço nunca verdadeiramente encerrado, nesse vínculo deixado em aberto sem despedida justa. Mas escute, você não permanecerá presa a isso para sempre. A fundação de mentiras está sendo desfeita. Pouco a pouco, você sentirá uma libertação emocional sem precedentes. É como se as correntes caíssem, como se a culpa que não era sua retornasse finalmente para as mãos de quem a gerou. E você perceberá isso não quando a pessoa voltar ou pedir perdão, mas quando seu coração parar de esperar por qualquer coisa dela. Esse é o verdadeiro fim, o verdadeiro recomeço. O universo espiritual já decretou que essa promessa não ficará sem resposta. A cobrança é feita no íntimo de quem fugiu da verdade, e você será liberta da dor que isso causou, porque a justiça espiritual não erra o alvo. Ela não bate à porta de quem sofreu, mas se impõe diante de quem fingiu não dever nada. Aquele que prometeu em seu nome está sendo assombrado por lembranças, sentimentos e inquietações que não consegue mais esconder. Não é você quem exige, é a própria vida que devolve as consequências. Enquanto tudo isso se desenrola no invisível, você será chamada a um ato de grandiosidade, cortar o laço com serenidade, não com raiva, não com desejo de revanche, mas com soberania. A verdadeira liberdade não surge quando o outro reconhece seu erro, mas quando você reconhece quem se tornou, mesmo após tudo. Comente: eu creio. Alguns vínculos são perigosos, mesmo sem um contrato assinado. Bastam intenções não reveladas e palavras impulsivas para criar amarras invisíveis que duram anos. O que foi dito com seu nome não terminou quando a pessoa partiu. Não era apenas uma frase. Era um pacto emocional, forjado sem verdade, sustentado por aparências e velado pela manipulação. Essa promessa, carregando seu nome, tornou-se uma prisão para quem a fez. Tudo que nasce da mentira, por mais que prospere por um tempo, apodrece por dentro. E a verdade que o mundo espiritual agora revela é esta: alguém se beneficiou de sua pureza, mas não suportou o confronto da própria consciência. Está colhendo os fragmentos de um compromisso que apenas fingiu ter. A cada tentativa dessa pessoa de reconstruir a vida, ignorando o que você representou, uma estagnação a acompanha. Nada floresce de verdade quando construído sobre a distorção de um laço sagrado. Você foi usada como alicerce para algo que jamais deveria ter sido iniciado daquela forma. Essa verdade vem à luz não para te ferir, mas para te libertar. Por muito tempo, você se perguntou onde errou. Se foi intensa demais, boa demais, confiante demais. E a verdade é, você não errou. Sua entrega foi legítima. A falha não foi sua, mas a ausência de verdade do outro lado. Seu coração foi usado como escudo para intenções que não resistiam à luz. Quem fez essa promessa carregava outros compromissos ocultos, histórias não resolvidas, portas entreabertas, intenções duvidosas. E ainda assim, teve a audácia de incluir seu nome como base de um juramento. Isso não foi apenas injusto, foi espiritualmente perigoso. Agora, essa mistura de verdades escondidas e promessas descumpridas desmorona como uma estrutura sem fundação. O que emerge é mais do que memórias. São verdades enterradas sob a narrativa criada para manter aparências. O mundo espiritual não está apenas cobrando a promessa feita em seu nome. Está desmascarando tudo que foi sustentado com a fachada de amor.
mas que escondia carência, ego e manipulação. Curta, inscreva-se e comente: eu creio. Aquela pessoa tentou seguir em frente, reescrevendo a própria história com novas versões, buscando apagar sua presença, convencendo-se de que nada foi tão profundo. Mas o auto-engano tem um limite. Ele não suporta a força do real. E o que foi vivido com você tinha tanta verdade que não pode ser substituído por nenhuma ilusão conveniente. Quem te prometeu algo não esperava a resposta do mundo espiritual. Achou que bastava sumir, silenciar e seguir. Mas a promessa foi registrada não por palavras ao vento, mas pelo impacto que causou em você. Seu nome foi usado como escudo e o universo não ignora tal abuso emocional. Neste instante, uma clareza invade a mente de quem te ignorou. Uma revelação que fere, pois obriga essa pessoa a encarar-se sem máscaras. A ficha que cai não é superficial. É como se, tardiamente, ela percebesse a dimensão da verdade que deixou escapar. E essa consciência dói mais que qualquer arrependimento passageiro. Este é o ponto de ruptura. A mentira construída sobre sua história está entrando em colapso. E isso significa que você será retirada dessa narrativa. A promessa é cobrada não para te reconectar com quem te feriu, mas para te recolocar em sua verdadeira identidade. Você não é mais a personagem ferida que espera explicações. Você é a verdade viva que se recusa a ser silenciada. Enquanto isso, quem te jurou algo é levado a reconhecer seus atos, mesmo que em silêncio. A consciência cobra mais intensamente que qualquer acusação. E quando a vida começa a repetir padrões, quando portas se fecham, quando conexões falham, tudo aponta para o início da quebra. Aquela promessa feita em seu nome, usada como descartável. E há mais, o mundo espiritual revela que, no momento da promessa, houve interferência de uma terceira pessoa, alguém próximo, um amigo ou conselheiro, que influenciou a decisão que levou à ruptura. Essa influência não era neutra, foi estratégica. Visava afastar, silenciar, diminuir seu valor. Funcionou por um tempo, mas agora está sendo exposta. Essa pessoa que agiu nos bastidores da sua dor será confrontada com seu próprio reflexo. Nada do que foi feito contra você com manipulação será mantido. A verdade desmantelará cada argumento. E quem tentou te substituir, ignorar ou apagar, será forçado a ver o que você representava, não por sua exigência, mas porque a vida se encarrega de devolver os lugares aos seus verdadeiros donos. Você é chamada a entregar essa promessa nas mãos da justiça divina. Não por facilidade, mas por consciência elevada. Entregar às mãos superiores não é esquecer. É confiar que a cobrança que vem de cima é mais precisa, mais poderosa e mais restauradora que qualquer confronto humano. Seu nome será honrado, não como uma visão romântica, mas porque sua força é real. Você não será lembrada como vítima, mas como a raiz de uma verdade que ninguém mais poderá apagar. Curta, comente, eu creio e compartilhe. Quando o céu intervém, nenhuma força humana pode parar o processo. A promessa feita em seu nome atingiu o limite do silêncio. E a justiça que você esperava em lágrimas caladas começa a se cumprir de forma implacável e precisa. Os anjos tomaram suas posições. E não estão ali para consolar, estão para restaurar. Por muito tempo, você carregou uma história, tentando manter viva uma lealdade que só você alimentava. Mesmo com o coração em pedaços, continuou desejando o bem de quem te prometeu tudo e desapareceu. Os céus observavam, mas a espera acabou. A permissão divina foi liberada, e o ciclo de ilusão começou a ser desfeito. A pessoa que usou seu nome como escudo, moeda ou apoio emocional, está sendo visitada por uma série de eventos que não podem mais ser ignorados. Não é coincidência, é consequência. Não é castigo, é correção. Não há mais como fugir. O que foi feito contra a verdade está retornando. E a verdade tem o seu nome. Enquanto você segue com dignidade, algo acontece nos bastidores espirituais, uma profunda reorganização. Laços forjados sem verdade estão se rompendo. Máscaras estão caindo. E os olhos de quem te descartou estão se abrindo com uma força impactante. Os anjos estão provocando reencontros com lembranças, confrontos com escolhas e revelações que essa pessoa tentou evitar. E você será preservada.
não como mera espectadora, mas como alguém que começa a colher as consequências de estar ao lado da justiça divina. Sua paz não será mais interrompida por memórias dolorosas. Seus passos não serão guiados por perguntas sem resposta. Enquanto a cobrança espiritual acontece do outro lado, uma nova rota se abre para você. Os anjos não estão apenas encerrando o ciclo da promessa quebrada. Estão limpando seu nome de tudo que foi injustamente ligado a ele. Cada acusação disfarçada, cada julgamento silencioso, cada diminuição intencional. Tudo que se escondeu atrás de palavras doces está sendo desfeito pela força que age em nome da verdade. E as consequências são diretas. Aqueles que foram cúmplices da ilusão estão diante da própria consciência. Aqueles que se beneficiaram do seu silêncio são chamados a prestar contas. Os anjos agem em camadas, corrigindo não só a promessa, mas todos os danos que dela advieram. E você começa a sentir a mudança. Relacionamentos que sugavam sua energia se afastam. Convites antes atraentes se revelam vazios. Pessoas que usavam sua bondade como escada começam a cair sozinhas. É como se o que te prendia fosse removido à força, não por suas mãos, mas pelas mãos celestiais. Essa intervenção não precisa ser anunciada. Ela se revela em rupturas inesperadas, afastamentos sem explicação e reviravoltas que te colocam em um novo cenário. Você percebe que quem não deveria mais estar por perto simplesmente se retira, e quem carrega a verdade começa a se aproximar. A presença dos anjos não se manifesta com espetáculo. Ela age através de decisões que você não sabia ter coragem de tomar. Surge na clareza que invade sua mente quando você pensava estar confusa. Aparece nos momentos em que você desperta com firmeza e se encontra. Porque a força que os anjos liberam não é emocional, é espiritual. Essa promessa cobrada não foi vingança, foi reparação. E a reparação não se limita ao que foi tirado. Ela devolve com abundância o que nunca deveria ter sido interrompido. Portas se abrem onde antes só havia muros. Oportunidades surgem de formas inesperadas. E pessoas que nunca viram seu valor passam a te enxergar com o respeito que sempre mereceu. Não se trata de voltar ao passado. Quem feriu está sendo tratado diretamente pela justiça divina. O que lhe é oferecido é um novo caminho, sem distorções, sem repetições, sem as velhas feridas. Você não foi chamada a esperar, foi escolhida para transcender. E quando os anjos constroem um novo ciclo, não usam os destroços do antigo. Trazem novas fundações, com pessoas que não precisam convencer, pois demonstram. Com promessas que não exigem palavras, pois são sustentadas por atitudes. Com encontros que geram segurança, não dúvidas. Essa é a virada. Não uma mudança superficial, mas um reposicionamento completo. Curta, inscreva-se e comente. Eu creio. Quem tentou diminuir sua história é confrontado pela grandeza que você se tornou, mesmo após o abandono. Quem prometeu e não cumpriu é cobrado pelas consequências que isso gerou, não só em você, mas em si mesmo. Você foi preservada por sua lealdade, mesmo quando ninguém via valor. E essa lealdade é honrada com libertação, reposição e acesso ao que antes parecia trancado. Não porque alguém te deu uma chance, mas porque o céu reconheceu que sua alma nunca negociou a verdade. Pai de justiça, ouve a alma que chegou até aqui com o coração marcado por promessas não cumpridas. Ela não busca vingança. Ela entrega o que não cabe mais em suas mãos cansadas de esperar. Usada, esquecida e silenciada, ela se manteve de pé. Não por orgulho, mas por fé. Diante de ti, ela se despe das dúvidas impostas. Não teme mais ter acreditado, não se culpa por ter sido verdadeira. Sua alma sabe no silêncio que o amor entregue não foi fraqueza, mas força. É com essa força que ela se apresenta ao céu. Anjos que guardam as portas do invisível, escutem o que palavras humanas não podem dizer. Há um nome usado para manipular, um coração jurado e esquecido, uma história interrompida pela covardia. Nada disso passou despercebido. A justiça foi iniciada, mas agora a alma precisa ser curada. Ela não quer mais estar presa a laços rompidos de forma desleal. Não deseja se alimentar de perguntas sem resposta. Não aceita mais carregar o fardo de celebrar onde só houve conveniência.
Que esta oração seja um grito silencioso de libertação. Que todo contrato emocional sem verdade seja desfeito. Que toda palavra lançada como promessa, mas escondida como mentira, perca o direito de se ligar ao seu destino. Que toda tentativa de aprisioná-la em memórias seja quebrada pelo poder da verdade espiritual que desce do céu como espada. Ela não mendiga a atenção de quem a usou. Ela declara: não deve nada, não tem dívida alguma. Não precisa de retorno, explicação ou justiça humana. Quem prometeu e fugiu já foi confrontado. Quem manipulou com frases doces já colhe o que plantou. Essa alma que ora hoje diante do Altíssimo quer ser livre. Livre para recomeçar sem fantasmas, amar sem desconfiança, caminhar sem se questionar se algo falta. Os anjos abriram o caminho, e agora ela caminha. Que seu nome seja limpo de toda injustiça. Que sua voz seja ouvida por ela mesma, sem interferência de memórias que a diminuíram. Que seus sonhos pulsem sem o ruído de lembranças que não merecem espaço. Pai, ela entrega os nomes que a usaram, não para condená-los, mas para que sigam seus caminhos, sem mais poder sobre seus sentimentos. Ela corta o vínculo de esperas silenciosas, quebrando o ciclo. Toda cobrança que não era dela retorna ao remetente. Toda culpa imposta volta à origem. Toda dor negada é validada, mas não mais como ferida aberta, e sim como cicatriz que não a define. Que sua alma volte a confiar, não nos outros, mas em si. Que pare de duvidar da própria intuição. Que não questione mais se merece ser amada, respeitada, honrada. Ela merece, sempre mereceu. Só foi ensinada a se diminuir por quem não soube lidar com a grandeza que ela carregava. Anjos da reparação, soprem sobre seu espírito a clareza que ela tanto pediu. Mostrem a ela que o amor não machuca. O que fere é a ausência de verdade. E que toda história escrita com mentira precisa ser apagada do coração para que a verdadeira história comece a ser escrita com luz. Que nenhum rosto do passado a visite nos sonhos. Que nenhum som familiar a paralise com culpa. Que nenhuma memória tenha poder sobre sua alegria. Que o sorriso perdido retorne. Que o brilho nos olhos reacenda. Esta oração não é um pedido, é uma declaração. Sua alma se levanta, não porque a dor passou, mas porque ela escolheu não viver mais sob os escombros da promessa quebrada. Não precisa carregar as cinzas do que não floresceu. Ela é um jardim pronto para novas estações. E quem a usou, que siga, que veja, sinta, entenda, mas que fique onde está, porque sua alma não quer retorno, quer verdade, não quer reconhecimento, quer liberdade. E essa liberdade é entregue como resposta a cada lágrima calada, cada noite mal dormida, cada tentativa de esquecer o que não foi resolvido. Pai, em sua presença, um novo ciclo começa. Que seus olhos nunca mais procurem onde nada há. Que seus ouvidos se fechem para vozes que confundem. Que seus passos a levem onde o amor é inteiro. As palavras são promessas cumpridas. O coração pode descansar. Ela está pronta para viver sem amarras. E quem tentou aprisioná-la em lembranças está sendo desconectado de sua caminhada. Porque sua alma pertence à luz, e a luz não divide espaço com mentiras. Comente: eu creio. Curta e compartilhe essa luz. Ela não precisou de vingança. Não pediu justiça com gritos. Não implorou retorno. Sua alma se fez ouvir no silêncio. Quando todos pensaram que ela havia desistido, ela renascia. O que parecia o fim era o momento em que as raízes cresciam para dentro, profundas, sólidas e inabaláveis. Por um tempo, ela olhou para trás, esperando que alguém voltasse e reconhecesse. Mas o reconhecimento nunca veio. E com o tempo, ela entendeu que não era necessário. O que ela precisava não era que o outro entendesse seu valor, mas que ela mesma parasse de mendigar valor onde ele nunca foi reconhecido. Ela já não busca explicações. Não se atormenta com suposições. Não carrega as perguntas que aprendiam ao que não floresceu. Hoje ela entende que algumas histórias não terminam com respostas, mas com decisões. E a decisão dela foi clara: seguir. Não como quem foge, mas como quem se liberta. Seu nome não está mais preso a promessas não cumpridas, nem a juras que serviram de escudo para quem não tinha coragem de ser verdadeiro. Seu nome agora está ligado ao que é firme, claro, transparente.
Ela se tornou um novo ponto de partida. Não para outros, para si. Curta, inscreva-se e comente. Eu creio. Os dias passaram. A dor virou sabedoria. As lembranças que antes feriam, hoje existem sem o poder de machucar, sem a força de paralisar. O que ficou é o que faz sentido. E o que partiu levou tudo que não era verdadeiro. Quem tentou apagar seu brilho precisou olhar de longe e reconhecer o fracasso. Quem usou palavras para confundir se perdeu nas próprias mentiras. E quem fez promessas vazias, hoje carrega um silêncio incômodo, porque sua ausência grita mais alto que qualquer presença fingida. Mesmo diante de tudo, ela não guarda rancor. Entendeu que perdoar não é aprovar, é cortar o fio que ligava sua paz a quem nunca soube cuidar. E quando esse fio é cortado, algo se transforma para sempre. Ela aprendeu a se proteger com presença, a se amar com firmeza, a dizer não sem medo de perder. Porque o que é verdadeiro não se assusta com limites. O que é verdadeiro não ameaça ir embora. Fica, sustenta, cumpre. As promessas que envolviam seu nome foram cobradas. Sim, mas não como punição, como correção do universo. O ciclo foi encerrado com justiça, e quem precisou aprender está aprendendo. O que era prisão virou chave. O que era dor virou impulso. O que era dúvida virou clareza. E sua clareza assusta, porque ela não espera mais que ninguém venha completar o que ela mesma já reconstruiu por dentro. O amor que ela buscava nos outros hoje transborda de si. O reconhecimento antes mendigado hoje é natural, porque quem vive na verdade atrai tudo que vibra na mesma sintonia. Ela segue com firmeza, não para provar nada, mas porque finalmente entende que é digna de viver o melhor, digna de relações que não ferem, digna de ser amada com lealdade, digna de promessas feitas com o coração e cumpridas com ações. Quem a perdeu, perdeu mais do que imagina. Não falamos de presença física, falamos da oportunidade de caminhar ao lado de alguém que honra mesmo ferida, que ama mesmo incompreendida, que acredita mesmo desacreditada. Mas essa fase passou. Ela não é mais a mulher que espera. É a mulher que escolhe. Não é mais a alma que aguarda respostas. É a alma que cria possibilidades. E não vive mais à sombra de nada. Anda na luz, e quem não suporta essa luz se afasta sozinho. Sua história não termina no abandono. Termina no recomeço. Ela é guiada para relações que não exigem esforço. Conexões que fluem com simplicidade. Palavras acompanhadas de atitudes, presenças que não machucam, verdades que se provam no olhar. Sua nova fase começa sem ruídos, sem engano, sem promessas, apenas presença real. E ela não precisa mais olhar para trás. Tudo o que exigia ali já foi transformado. A promessa foi quebrada. Sim, mas a consequência não foi o fim dela, foi o início. Agora quem a procurar encontrará outra mulher. Uma mulher que sabe o valor do próprio nome, que não aceita ser usada como escudo, que não permite que digam quem ela é. Ela se conhece, e é isso que assusta quem tentou moldá-la. Ela aprendeu a amar com limites, a ajudar sem se perder, a acreditar sem se apagar, e acima de tudo, aprendeu que promessas feitas em seu nome sem verdade não têm mais lugar em sua vida. Ela não é destino para quem só sabe ficar por conveniência. Ela é porto para quem permanece mesmo em tempestades. Que sua história inspire outras. Que sua coragem seja farol para quem vive nas sombras de falsas juras. Que sua caminhada seja um lembrete. Tudo que é quebrado com mentira será reconstruído com verdade, mas em outro lugar, com outras mãos, com outra alma. Compartilhe essa palavra de libertação.